Olá, shalom, shalom. Como vão vocês? Estamos aqui mais uma vez para conversar e fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus na nossa vida, no dia a dia. E hoje eu gostaria de compartilhar lá em Provérbios capítulo 3, versículo 11, versículo 12, que diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho que quer bem. Tem outro versículo também que é bastante relevante dentro desse assunto, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, que diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Essa é uma experiência que todos nós passamos um dia, como filhos. Nosso pai, nossa mãe, principalmente agora falando da figura paterna, os nossos pais, pelo menos da nossa geração, ou da minha geração, eles eram muito duros conosco. E o meu avô também era bastante severo. Assim eram os antigos quando disciplinavam, porque eles ensinavam que realmente, se você não andasse numa conduta correta, certamente nós não teríamos um bom êxito nas nossas vidas. E isso é uma verdade bem patente. Nós vemos a diferença das gerações hoje. São gerações que muitas vezes, não generalizando, mas não submetem-se mais aos seus pais ou à autoridade dos pais, e muito menos autoridades nas empresas, as leis. Então nós vemos uma dificuldade hoje das pessoas, principalmente os mais jovens, de se submeter a uma disciplina. Ora, se nós não tivermos uma disciplina, se nós não tivermos a humildade de reconhecer que precisamos realmente ser disciplinados, nós nunca vamos aprender na nossa vida que um dia alguém precisará dos nossos conselhos. O que será das gerações futuras se nós não tivermos uma vida bem direcionada? E como ensinaremos os nossos filhos se nós não temos uma vida de uma conduta regrada e salutar? Então veja, a Bíblia fala sobre suportar as dificuldades, porque a maioria das dificuldades que passamos são por negligência de não termos ouvido a voz dos nossos pais ou a voz de Deus. Nós sofremos as consequências. E as consequências são duras nas nossas vidas. Por isso nós devemos reconhecer.
Não podemos endurecer o nosso coração e ficar por isso mesmo. Não. A disciplina, ela nos leva a fazer a coisa certa. Então, para isso, nós precisamos ter humildade, abaixar a nossa cabeça, reconhecer o nosso erro e praticar a coisa certa. Guardemos isso no nosso coração. Se a Bíblia fala para nós suportarmos as dificuldades e nós devemos recebê-las como se fosse uma correção, e isso tem que ser real na nossa vida. Por que vamos reclamar se a maioria das dificuldades nós mesmos plantamos? Não é verdade? E assim são as coisas de Deus para nós. O Senhor nos quer que trilhemos caminhos planos, veredas retas, para que não tropecemos com o nosso pé em nenhuma pedra. Então Deus, Ele nos ama e nos corrige porque nos quer bem. Os nossos pais nos corrigiam quando éramos pequenos porque queriam o nosso bem. Então que nós possamos viver essa vida consciente de que precisamos fazer a coisa certa para que as pessoas, principalmente nossos filhos, se espelhem em nós. Você que é filho, você que é filha, honre o seu pai e sua mãe. Não rejeites a disciplina do seu pai, nem a correção da sua mãe, para que tudo vá bem na sua vida e para que vivas muito e vivas feliz. Que Deus te abençoe.